Durante todo esse período de eleição, a DTTV tem entrevistado inúmeros candidatos a deputado, tanto federal quanto estadual, e também candidatos ao Senado pelo estado de Minas Gerais. E hoje aqui nos nossos estúdios está o candidato a deputado estadual pelo PP, que é o Partido Progressista, o Zacarias Piva. O Zacarias é advogado, está no segundo mandato como vereador, foi presidente da Câmara Municipal de Varginha em 2017, é o atual presidente da AVEMAG, que é, a associação que representa todas as câmaras municipais do sul de Minas. Zacarias, obrigado, seja bem-vindo aqui à DTTV. Muito obrigado, Viviane, é sempre um prazer estar aqui na minha terra natal e poder, na qualidade de candidato a deputado estadual, fazer essa entrevista. Muito obrigado à DTV por ceder esse espaço a nós. Nós é que agradecemos, os eleitores também. Agora, Zacarias, para a gente começar, durante a sua campanha, o senhor tem falado bastante sobre a questão da renovação na política mineira. E eu pergunto ao senhor, no seu ponto de vista, como se faria essa renovação? Essa renovação, eu entendo que não parte do próprio candidato. É a própria população que vem de encontro a isso. A população, eu vejo no íntimo de todos esse espírito de renovar. Nós que já estamos na política precocemente, de apenas 2 mandatos na cidade de Varginha como vereador, nós somos muito cobrados. E esses políticos que já estão há muito tempo, já como candidato a deputado, como em todas as esferas do nível do Brasil, a população sente essa necessidade de uma mudança. Não sei por quê, o alto índice de corrupção no Brasil, que assolou o mundo, o Brasil ficou conhecido mundialmente como um país mais corrupto do mundo. Então, isso é um reflexo a todos nós. Eu sinto esse reflexo muito negativo na classe política. E a renovação ela vem no sentido de renovar e inovar. Um novo estilo de fazer política, com mais respeito à população, com mais eficiência e com mais dignidade com a coisa pública. A nossa população sente essa necessidade. A renovação ela é essencial para nós começarmos uma nova vida política, respeitando os nossos cidadãos, respeitando, acima de tudo, o dinheiro público. Bom, seguindo esse conceito que o senhor está falando, ainda mais em questão do respeito ao dinheiro público, o estado de Minas Gerais está passando por uma crise imensurável, né? A gente vê que os municípios, eles estão, cada vez mais no estado, a gente pode até falar em estado de calamidade pública, porque o dinheiro não chega, realmente, e quem acaba pagando são os cidadãos aqui dos municípios. Sul de Minas, a gente vê isso também. Já Nepomuceno já está numa dívida de quase 5 milhões. O senhor fala bastante em relação ao fortalecimento dos municípios. No seu ponto de vista, como fortalecer os municípios olhando a situação em que o Estado se encontra hoje? Sem dúvida. O Estado de Minas Gerais ele tem que repensar. Nós temos que, na qualidade de deputado, dialogar muito com o governo do Estado e ajudar a apontar caminhos. Sem o fortalecimento dos municípios, o Estado torna-se o que está se passando. O Estado é muito fraco, ele fica temerário em todas as questões. Eu vou dizer para você que Varginha, aqui em Nepomuceno, são 5 milhões de ausência de repasse, Varginha são 32 milhões de repasse somente para a saúde. E, antevendo essa situação, em 2017, quando nós assumimos a presidência da Câmara, em apenas 4 meses eu olhei o meu orçamento e eu tive a capacidade de reduzir do orçamento em 4 meses, R$1,5 milhão de reais, e dedicamos ao Hospital Regional. Não bastasse isso, com 6 meses, eu reduzi novamente o orçamento em 1 milhão e dedicamos ao Hospital do Câncer, ao Centro de Oncologia, onde Nepomuceno é beneficiado. Sem querer, nós estávamos ajudando Nepomuceno. Inclusive, o Centro de Oncologia de Varginha atende 132 cidades sul-mineiras. Então, isso é o diferencial de todo gestor. Quando você ocupa um cargo de gestão, você tem a capacidade de absorver os problemas que mais afligem a nossa sociedade e ter coragem de fazer diferença. Esse é o diferencial.
aí traduz na eficiência, são um dos princípios da administração pública. Você fazer muito sem gastar e gastando pouco. É isso que a população nos cobra. A população, ela não quer saber, ela vota, ela elege um representante e depois ela não quer saber, ela quer confiar na pessoa do seu representante. E a partir do momento que o representante dá as cartas de forma exemplar, com eficiência, com carinho, com amor e, acima de tudo, volto a te dizer, o respeito com o dinheiro público, a população acomoda, ela produz mais, gera mais trabalho, gera mais riqueza, empreendedorismo, gera tudo. Assim que a sociedade caminha. Mas o político ele tem que ser exemplo no trato com a coisa pública. O senhor falou na questão da saúde, eu vou até continuar nesse ponto. A saúde sempre foi um foco importante durante o seu trabalho, né, na Casa Legislativa, até o senhor acabou de falar que foi uma das primeiras coisas que o senhor olhou quando chegou, né, a questão do orçamento, direcionando dinheiro para essa área. A saúde também tem sido uma das mais afetadas com essa crise que o Estado está passando. O que o senhor acha, eleito deputado, como que o senhor pode estar colaborando para que os municípios tenham pelo menos um alívio nessa questão da saúde? Esse olhar para emendas parlamentares seria diferenciado? Sem dúvida. A primeira coisa é nós fiscalizarmos o governo. O inchaço da máquina pública hoje é o principal problema de todos os governos. Então o governo tem que ter coragem. E a qualidade do deputado, além de legislar, é fiscalizar. Nós temos que ser duro, bater muito firme nessas questões para o dinheiro sobrar naquilo que é essencial. Porque o dinheiro está sendo investido, está sendo gasto de forma supérflua, de forma em material humano onde não há necessidade. Então o Estado tem que rever, fazer uma programação, fazer uma auditoria naquilo que ele vai fazer. Isso chama-se planejamento. A gente vê que o Estado de Minas Gerais, a exemplo de muitos outros, o Estado não tem planejamento. Ele não tem um começo, não tem um meio, não tem um fim. Ou seja, a gente vê que o gestor, ele eleito, ele não quer pegar no chifre do boi, como diz a nossa população aqui na Nepomuceno. Mas isso é verdade. O gestor, ele tem que sentar na mesa, ele tem que ter a responsabilidade de administrar um Estado conforme ele administra a sua casa. Não tem diferença nenhuma. É receita e despesa. Você tem que saber o que você está ganhando para saber o que você vai gastar e o que vai sobrar. As coisas essenciais, que é a saúde e a educação, isso é primordial para toda a administração. O supérfluo tem que cortar na carne, as obras supérfluas tem que cortar na carne, não pode se fazer. Eu vou te dizer um outro exemplo, que quando assumi a presidência da Câmara de Varginha, tem 4 caixas de uma planta para fazer uma obra, que é uma Câmara Municipal para Varginha, um custo de 12 milhões de reais iniciais. Eu tive a coragem de arquivar isso e reformar o prédio nosso por 100 e poucos mil reais. Por quê, Viviane? A gente vê a responsabilidade do gestor. Ora, numa crise que nós estamos vivendo, no momento que nós estamos passando, será que Varginha poderia dar o luxo de construir uma Câmara de 12 milhões? Ora, se ela está funcionando, funciona bem, é um prédio histórico, aí que está o diferencial de toda a gestão. É você controlar e não gastar nas coisas supérfluas. Daí você vai fortalecer. Quando você tiver o dinheiro em caixa e tiver o planejamento com a saúde básica toda orquestrada, com a educação de primeira linha, tudo bem, você faz. Mas do contrário, não. Nós temos que pensar dessa forma, fazer uma população melhor, com melhor esclarecimento, mais saudável e, acima de tudo, nós temos que investir em prevenção. Nós falamos sempre em saúde, a prevenção é o mais barato. Nós não vemos os nossos governantes incentivando a população a praticar esporte, que seria a prevenção mais barata, né? Então, a gente só vê a população sendo remediada, indo nas UBS, gastando com pressão alta, gastando com diabetes, mas a gente não vê um professor de educação física fazendo os exercícios para a nossa população.
Candidato, enquanto presidente da Câmara de Varginha, o senhor fez uma emenda de lei que obrigava, né, uma companhia de saneamento básico a isentar hospitais públicos no município em 90% do valor da conta, entidades filantrópicas 70%, escolas municipais 50%. Essa emenda, o senhor pretende levar ela a virar uma lei estadual? Foi a nomeada Lei Piva, né? Lei Piva, nós tivemos esse prazer, essa honra, graças ao bom Deus, à nossa capacidade, essa lei importantíssima, tanto na minha vida como na vida de todos os varginhenses, nós sentimos muito orgulho disso. E a questão, Viviane, é que a Copasa ela esteve em Varginha por 30 anos, explorando a água, fez um trabalho exemplar com saneamento. Hoje Varginha tem 99% do esgoto tratado. E não tem dúvida do trabalho prestado pela Copasa. É uma tarifa cara? É uma tarifa cara, não é barato. Só que, na renovação do contrato, nós vimos que a Copasa, da forma que ela capta a nossa água e trata a nossa água e vende a nossa água para nós mesmos, ela deveria retribuir, já que ela é uma empresa pública ou privada, onde o Estado detém 51%, ela deveria retribuir na forma de um royalties. E a proposta da nossa emenda foi convertida em 3% de todo o rendimento líquido, ela passar para um fundo municipal de saneamento em Varginha. Então isso gira em torno de 160 a 180 mil reais todos os meses para esse fundo municipal. De um ano da Lei Piva, hoje Varginha já colhe mais de 2 milhões. No final do contrato, a previsão é de 65 milhões. Então isso para nós foi motivo de muito orgulho, muito louvor. E, no outro aspecto ainda da outra emenda, foi que nós vemos as situações dos hospitais. Eu vi o Hospital Regional devia mais de 5 milhões de tarifa de água. E não ficava para trás o Hospital Bom Pastor. Então, nós milindrado com essa situação, fizemos a emenda. Falamos, olha, a Copasa está aqui, mas o hospital não pode pagar a água, não tem condições. As entidades filantrópicas da mesma forma e todos os prédios do município, nós estamos cedendo essa concessão. Um serviço que vocês estão auferindo o rendimento. Não tem outra questão. E, conversando, tornou-se realidade no desconto da tarifa de 90% para os hospitais, 70% para as entidades filantrópicas e 50% para todos os órgãos do município e das escolas. Então, isso... eu conversei com muitas pessoas da representantes da Copasa, para ela se tornar uma empresa cidadã, uma empresa modelo, não somente oferir lucro, pensar no lucro, mas também retribuir para a nossa população. E eu não estou pedindo para pessoas particulares, nós estamos pedindo para a saúde, nós estamos pedindo para as escolas e saneamento básico. E o que foi feito, sentimos muito orgulho disso. E a intenção nossa, caso sejamos eleitos, estadualizar essa lei em todos os municípios que exploram e têm lá a concessão de empresa pública ou privada, ter esse mesmo benefício que Varginha está tendo, que hoje já está revertendo em boas obras lá em saneamento básico. Candidato, em que outras frentes o senhor pretende atuar caso eleito deputado estadual? Olha, Viviane, eu tenho um sonho muito, muito bom para a nossa cidade, principalmente Nepomuceno. A gente sabe que Nepomuceno é margeada pela represa de Furnas e como nós vivemos aqui no período da minha infância, com o Lago de Furnas sempre cheio, era maravilhoso a gente ir lá no Xandico, no Saturnino, os passeios de lancha, tudo, era um movimento muito grande. E hoje nós vemos que o Lago de Furnas ele vem numa decrescente, ele não enche, não consegue encher mais. Então, vendo esse problema, não só a questão de Nepomuceno, mas a primeira cidade, a cabeceira do Lago de Furnas é Varginha. Varginha é a primeira cidade onde a água esvazia muito mais rápido. Então, Varginha, Três Pontas, Eloy Mendes, a questão do Pontalete. Então, a questão, o sonho nosso para Nepomuceno, em relação à represa de Furnas, eu acho que é de fundamental. A gente sabemos das nossas limitações, mas a nossa interferência junto ao governo do Estado
é que Nepomuceno possa ser construída uma barragem, tal qual a cidade de Boa Esperança. Nós fomos lá na cidade de Boa Esperança, gravamos um vídeo lá também, demonstrando a facilidade, vamos dizer, pela engenharia de hoje, as condições de hoje tecnológica, nós construímos 4 barragens aqui na cabeceira de Nepomuceno, de Varginha, lá do Ponta Leite, de Eloy Mendes, e outras cidades que margeiam a represa de Furnas. Então, você vê, Viviane, a importância da represa de Furnas, que você conversa com os engenheiros, eles falam assim, a represa não foi feita para isso, ela foi feita para gerar energia. Mas, na constância da água, vários empreendimentos foram construídos, então houve uma especulação. Então, essas pessoas, tanto a pesca, tanto a náutica, o empreendedorismo, ficaram prejudicados. E hoje nós não conseguimos viver mais sem a represa de Furnas. É um sonho nosso, é essa vontade de fazer com que revitalize a represa de Furnas. Então, imagine-se, Nepomuceno com uma barragem na represa de Furnas, voltando toda aquela água bonita, vai desenvolver o turismo, vai desenvolver o empreendedorismo, a pesca e também a piscicultura. Hoje, nós temos que incentivar a nossa população com um alimento saudável, que é o peixe. Então, a represa de Furnas é toda essa riqueza e está aqui nos nossos pés. Então, queremos levar essa ideia junto ao governo do Estado. É um planejamento nosso, é uma ideia inovadora. Eu já fiz essa proposta para o governo do Estado, eu já fiz essa proposta lá para o governo de Varginha, nesse sentido, mas nós não somos ouvidos. Eu entendo que cada vez mais que nós conseguimos alçar voos maiores para Nepomuceno, como deputado estadual, eu acho que nós poderemos levar essa bandeira, porque ela traz o desenvolvimento. Ela modifica, ela tem a capacidade de modificar a nossa cidade para o bem, para o melhor. Esse é o nosso planejamento, essa é a nossa ideia, uma das, mas as minhas propostas sempre serão voltadas para a minha terra natal, Nepomuceno, minha terra querida, minha terra que eu tanto amo. Eu nunca esqueci das minhas origens, todos os lugares que vou. Defendi a venda da Codemig pelo governo do Estado na Assembleia, e no discurso eu fiz referência a Nepomuceno, a minha terra querida, a minha terra das minhas origens, que eu não esqueço. E naquele discurso da Assembleia, eu pude ver que o sangue de Nepomuceno sempre corre nas minhas veias, em qualquer lugar que eu vou. Eu não tenho vergonha de dizer que sou aqui da cidade de Nepomuceno. Então, tenho bastante projeto, eu tenho muita força, estou no auge da minha vida e eu quero fazer o melhor para a minha cidade, sem dúvida, e para a região de Minas Gerais, por que não? Vamos utilizar da nossa inteligência, utilizar da nossa coragem, utilizar da nossa influência de amizade e fazer com que vamos trazer o desenvolvimento para toda a região, principalmente para a nossa querida Nepomuceno. Candidato, em relação às emendas parlamentares, como que o senhor pretende usá-las e quais serão os critérios que o senhor vai pesar? Então, os primeiros critérios, Viviane, que a gente pensa é a questão essencial. Você faz uma avaliação de tudo que pode ser feito, mas você não pode sair, todos os gestores que se prezam, ele vai voltar lá na saúde. A primeira coisa é a saúde, a segunda coisa é a educação, depois o esporte, depois o lazer. A gente não pode sair disso. As emendas que serão voltadas para Nepomuceno são esses 4 critérios. O que for de bom para Nepomuceno, nós vamos trazer com o maior carinho, com o maior amor e fazer o máximo. Nepomuceno vai ter o privilégio, se Deus quiser, de ter o primeiro deputado estadual. Basta confiar em nós, basta confiar na nossa coragem, que vamos fazer. Estamos com boa fé, com empenho e com vontade de fazer. Bom, a minha última pergunta seria relacionada a Nepomuceno, mas acho que o senhor já acabou até respondendo. Eu vou aproveitar, então, agradecer a sua presença aqui nos nossos estúdios, ter vindo falar não só com a gente, mas com todos os eleitores. A gente não chega só a Nepomuceno. E eu queria aproveitar para deixar, né, um espaço agora para o senhor falar diretamente a eles. Tá certo. Eu tenho um maior carinho por Nepomuceno. Meu pai faleceu
faz 2 meses, é uma pessoa queridíssima aqui em Nepomuceno, deixou uma história aqui em Nepomuceno e tivemos várias lições, da onde nós levamos para todos os rincões desse Brasil a nossa cidade. Aqui um exemplo de convivência, é um exemplo de facilitação de convivência. Nós sabemos que Nepomuceno é uma cidade receptiva, é uma cidade acolhedora, uma cidade humilde, uma cidade de um povo inteligente. Nós temos autoridades no Brasil inteiro e autoridades de Nepomuceno. O Nepomuceno tem essa capacidade de ser uma gestora por natureza, uma gestora de grandes homens. Então isso me orgulha muito e, graças a Deus, estou modesto advogado na cidade de Varginha, vereador pelo 2º mandato e agora coloco meu nome à disposição com coragem, com empenho, com carinho, com dinamismo e com vontade de fazer o melhor pela nossa querida Nepomuceno. Muito obrigado a todos, muito obrigado, Viviane, muito obrigado a todos aqui da DTTV. Muito obrigado, bom dia. Tá certo, obrigada, candidato. Obrigada a você que acompanhou aqui a nossa entrevista. Nós ainda estaremos entrevistando outros candidatos a deputados aqui para que você conheça melhor e, na hora da eleição, saiba votar corretamente. Obrigado pela companhia.